E aí galera, tudo bem? Ó, aqui no Rio de Janeiro, o resto do Brasil, diferente, o pessoal trabalha. Aqui no Rio de Janeiro é feriado desde sexta-feira, meu amigo. Então, desde quinta à noite eu tô em casa, né? Fiquei em casa desde quinta-feira à noite até hoje de manhã, beleza? Não saí para nada. Fiquei produzindo livros e artigos. Estava fedendo até hoje de manhã sem tomar banho, feito um mendigo encarcerado em minhas próprias ideias. E aí eu dou graças a Deus por ter encontrado a Sâmia na minha vida lá atrás, aos 17 anos, depois da obra, porque se não fossem esses dois elementos ordenadores da minha vida me chamando para viver mesmo, eu seria praticamente um mendigo eremita. É isso que tudo é o que eu reparo, né, quando acontece esse tipo de coisa, né? Ou seja, eu fiquei literalmente em casa de quinta-feira à noite até hoje de manhã produzindo lá com as crianças, dando beijo, né, e tal, não sei o que. Mas ali, enquanto eles iam dormir, então enquanto eles já estavam, né, de manhã, antes de acordar, ou quando já tinham ido dormir, ficava... Então fui dormir quase 4 da manhã todos os dias, nesse feriadão aí que o nosso Eduardo Paes arranjou pra gente. Muito obrigado, Dudu. E aí, entre os meus papiros... Então, olha só, organizei algumas coisas pra vocês, tá bem? Organizei um livro que já estava escrito. Esse aí já estava escrito, que era o livro... É um livro sobre coisa espiritual para ajudar vocês aí. Então esse livro estava praticamente pronto, não era um livro, né? Tinha um monte de coisa escrita, e aí esse final de semana, nesse feriadão aí de 7 dias, né? Praticamente um carnaval do G20, eu dei uma forma para ele que dá para publicar. Então vocês vão gostar. Esse é um, beleza? Mas isso aqui é secundário e tal. Isso é um livro aí para vocês terem, para poder se guiar. Eu estava pensando em publicá-lo na altura da Quaresma, né, para vocês poderem ir acompanhando ele. Tem um monte de coisa melhor do que esse livro, né? Mas como é meu e vocês gostam de mim, vocês vão acabar usando também. Mas tá bom, pior que esse livro ficou bom mesmo. Esse é um, mas esse não importa. Aí tem um outro, que é isso aí. É como se fosse um Chapéu do Mago 2, beleza? Mas o nome não vai ser Chapéu do Mago 2, porque uma vez o editor meu me falou que você não publica um livro não sei o que 2, né? Não sei o que 3, porque aí o pessoal não compra, porque a gente tem que ter lido um e tal. E também não é literalmente um Chapéu do Mago 2, não. Mas é um livro de fato que eu tiro esse livro, por isso que foi mais fácil de produzi-lo todo no final, nesse feriado, porque eu tiro esse livro de muita coisa que eu falei durante as super lives, as 14 super lives, de muito texto meu antigo, mas quando eu falo antigo, é antigo mesmo, desde 2009, quando começou o COF, né? Então tem muita coisa, anotação minha, etc, daquela época, e aí... E muita coisa escrita também nas aulas que eu dei em 2019, 2020, né? E depois agora, essas outras últimas coisas que eu tenho falado, tá tudo transcrito. Eu tenho um arquivo, eu tenho uma pasta com um monte de coisa minha transcrita, eu tenho uma outra pasta pessoal, assim, com um monte de anotação minha da época do COF, que não é da época do COF, eu continuo até, né? Então pronto, tem muita coisa lá, e aí eu organizei. Beleza, esse já tá pronto, tem 2 que estão prontos. E aí um agora aqui que eu tô botando em ordem, que eu não vou dizer qual é, eu queria ler para vocês uma parte importante, que é sobre uma parte importante que é o seguinte, olha só, atenção, né? Atenção, meus alunos, ok, né, meu aluno? Então essa live de hoje é para meus alunos, beleza? É para o pessoal que já está comigo há mais tempo, não vou falar de uma coisa que vocês já deviam saber, que é a coisa da quarta camada. O que é a quarta camada? Então a quarta camada é uma das camadas da motivação humana, beleza? Então a gente tem 12 motivações, são 12 motivações simbólicas, até beleza, isso aí você já sabe. E tem a quarta camada lá. Acontece o seguinte, tem um lugarzinho na quarta camada, que é o lugarzinho da resolução, ou seja, como é que eu resolvo o sofrimento da quarta camada? Sempre foi um problema entre todos os alunos, né? Quer dizer, como é que faz isso, etc. Bem, daqui eu não vou pretender dar uma solução para isso, mas eu escrevi um artigo, talvez eu publique ele isoladamente, talvez, enfim, tanto faz, que é um artigo de 20 páginas sobre a teoria do humor, ok? Que é um assunto que eu tenho me debruçado nos últimos tempos. Eu estou há mais ou menos 1 ano e meio investigando o riso, ou seja, o que faz uma pessoa rir, né? Porque quando eu conto uma piada, você ri. Por que quando eu faço uma palhaçada, você ri? Porque quando você vê uma pessoa caindo na rua, você ri? Por que quando você vê, sei lá, alguém falando, sei lá, uma coisa obscena, tipo, cu, cu, kkkk, muito engraçado, cu. Por que ri? Minha avó, né? Minha avó não podia ouvir falar uma bobeira, ela falava, cu, ela ria pra caralho. É engraçado mesmo, né? Quer dizer, então essa veia eu puxei da minha avó, no fundo, puxei do meu pai também, quer dizer, tem certas palavras. Só de falar a palavra kkkk é engraçadíssimo. Pronto. A gente ri pra caralho. Senso de humor. Então, onde é que tá esse assunto do senso de humor? Onde é que tá esse assunto? Por que vocês riem? Por que a gente ri? Do que a gente ri? Etc, 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 né? É isso. Então,
Eu estava investigando esse negócio, estou 1 ano e meio estudando essa porra toda, mais ou menos, né, de modo mais sistemático, e eu produzi finalmente, né, tem um artigo aqui tem umas 28 páginas aqui, esse artigo, e eu queria só ler uma primeira parte para vocês. Preste atenção, isso aqui é uma das resoluções possíveis para o sofrimento de quarta camada, que são, né, querer ser aceito, querer ser validado o tempo todo. Ou seja, em algum momento da vida das pessoas, isso deveria ser lá no final da infância, início da adolescência, antes do início da adolescência, a motivação do sujeito realmente, de fato, deveria ser a validação externa. Ou seja, eu me comporto para que papai e mamãe falem bem de mim, para que papai e mamãe gostem de mim, para que papai e mamãe me deem um beijinho e digam, você é lindo, muito bonitinho, pé, né? Acontece que algumas pessoas, a maioria, né, das pessoas, leva isso para a idade adulta. E a sua motivação no trabalho, na família, com a religião, cacete, é ser aceito. Então daí vem essa pululação, ou seja, existe um pulular de eventos e fenômenos de pessoas que são motivadas ou agem a partir de um desejo de estabilizar os seus sentimentos. Chama-se sentimentalismo, ao fim e ao cabo. Ou seja, há algumas pessoas que relacionam-se com o trabalho de modo sentimentalista, ou seja, não trabalham para cumprir o dever, não trabalham para entregar resultado, trabalham para ganhar palminhas e confetinhos do seu chefe, dos seus colegas, etc. Há pessoas que não se relacionam com marido e mulher para poder ser fiel, para poder, né, sei lá, ser produtivo, para poder, né, ser carinhoso, para poder levar o outro pro céu. Não. Relacionam-se sempre querendo validação. E quando essa validação não vem porque é insustentável numa relação desse tipo, onde as pessoas acordam juntas, elas dormem juntas e depois elas têm que fazer coisa juntas no final de semana, elas não têm sossego uma da outra. É insustentável, quer dizer, não tem como o marido ou a mulher ficar o tempo todo, né, batendo palma e jogando confete no seu cônjuge. Quer dizer, o cara lavou a louça, a mulher não tem que falar, Pedro, mas que coisa. Pedro, você devia receber uma coroa, uma medalha de melhor marido, ó, confete pra você, confete, lavou a louça, parabéns. Isso não acontece, mas aí o Pedro, porque lavou a louça, o que ele fez? Ele lavou a louça por quê? Porque queria que a mulher falasse, que maridão você é um maridão, você lava a louça, você é um maridão. Ela não vai fazer isso, quer dizer, por que você tem que lavar uma louça? Pra porra da louça ficar limpa, não é? Por que você, sei lá, faz o que você tem que fazer? Por que você tem que fazer o que você tem que fazer? Porra, né? Isso é um adulto, isso é como um adulto deveria pensar. Mas as pessoas levam esse tipo de motivação, como eu disse, pro trabalho, para a vida de marido e mulher, e aí a maioria dos conflitos aparecem por causa disso hoje, por causa disso. E levam isso para a relação com Deus também, quer dizer, existe um sentimentalismo em todas as religiões, todas as manifestações religiosas, que é fruto disso, ou seja, a pessoa ela não tem religião, não pratica a religião, por quê? Porque é o dever dela, quer dizer, é o dever dela enquanto criatura, a religião é uma virtude que é tributária à justiça, ou seja, por que a gente pratica a religião? Porque é justo praticar a religião, por quê? Porque Deus merece, né? É justo que a gente ofereça a Deus culto, é isso, né? E o culto, ele deve ser ritualístico, né? Não é só um culto mental, nós somos um ser, né? O ser humano, ele não é só mente, ele é corpo também, então nós precisamos fazer coisas, existe uma etiqueta de relacionamento com o Deus, não é isso? Então, algumas pessoas vão para a religião e aí também querem o quê? Ser validado. Pronto, é a mesma coisa, é o sentimentalismo na religião. Ok. Dito isso aí seria a motivação da quarta camada explicada em 2 minutos for dummies, né? Então, beleza. Existe curso disso, pessoal. Se vocês quiserem comprar esse curso, toca no link aqui embaixo e se inscreva. Tô brincando. Então, vamos embora. Aí, o que acontece? Eu escrevi esse negócio aqui, beleza? Então, pronto, vou ler aqui o primeiro paragrafinho e depois eu vou explicar o negócio que eu queria explicar para vocês. Então aqui, o paragrafinho é isso, ó. O humor como força transformadora. O humor é uma expressão singular da alma humana, uma resposta à complexidade do mundo e à natureza fragmentada da condição humana. Então aqui eu já boto uma coisa, existe uma natureza fragmentada da condição humana. Que fragmento é esse? É um fragmento que vem a partir da ruptura entre um estado de união entre criador e criatura que só se dava lá no Éden, né? Ou seja, quando os sujeitos comem a maçã, então não foi maçã, eu sei, beleza. Eu não sei, não é que eu saiba, você não sabe nem eu sei, então fica por isso mesmo. Quando comeu a maçã, houve ou seja, a desobediência pela soberba leva a uma fragmentação, uma ruptura entre criador e criatura, abre-se então um hiato entre essa vida, que era uma vida de coexistência. Agora, né, a nova condição do homem, né, a condição do homem caído, é uma condição de busca pela coexistência, ok? Então existe uma condição fragmentada, o mundo e a natureza fragmentada da condição humana. Não se trata de um fenômeno trivial, o humor, né? Mas de uma força simbólica que atua como mediadora entre o caos e a ordem, entre a dor e uma certa leveza. Na tradição simbólica, o riso é frequentemente comparado a um tipo de luz que rompe nas trevas, desafiando as forças da rigidez e abrindo espaço para a harmonia. É nessa perspectiva
que aborda o humor como uma força transformadora, especialmente no contexto, atenção, do sofrimento da quarta camada, onde o sujeito busca estabilidade para seus afetos e a validação do outro. O humor, longe de ser uma distração fugaz, é uma prática, atenção, de temperança e uma forma de sublimação que permite ao sujeito reorganizar suas tensões internas. Foi isso que eu escrevi mais coisa, né? Bem mais coisa, mas eu fico por aqui. O que acontece é o seguinte, na mitologia grega, atenção, preste atenção, tomem nota, agora, aula durante a live, tomem nota. Na mitologia grega acontece o seguinte, né? Deméter e Zeus copulam e fica grávida. Aí o Hades, o Hades que era o irmão do Zeus, o Hades era o deus lá do submundo, do inferno, né? E o Zeus lá, o deus do Olimpo. Vamos entender assim a mitologia por enquanto. O Hades fala o seguinte, ok, mas esse filho aí que nascer vai ficar para mim, tá? Então a Deméter dá à luz a Perséfone, o Hades vai lá e captura a filha de Deméter e leva para o Hades. Lembra? As pessoas que entram no Hades não saem do Hades, porque na porta do Hades tem um cão feroz, um bicho mitológico de 3 cabeças, chamado Cérbero, que estraçalha aqueles que tentam fugir do Hades. Ok, beleza. Então o Hades, ele pega a filha de Deméter, que é a Perséfone, e aprisiona. Deméter entristece, fica triste de morrer, né? Fica triste, ou seja, ela se comprime totalmente e encontra uma rigidez. Aqui, ó, uma rigidez. Ela fica rígida, triste, absolutamente triste, ok? Só que a Deméter era a deusa encarregada do solo, da terra, da fertilidade, dessa abundância, vamos dizer assim, de frutos e coisas verdes no solo. E o que acontece? Pela tristeza de Hades, a terra seca e os frutos, eles param de nascer, né? A grama deixa de ficar verde, as oliveiras não dão mais olivas, etc, etc. Ok, então existe um tempo de seca, de penúria, né? O que acontece é o seguinte, vendo isso tudo, existe um sujeito lá, mitológico também, Balbo, ele encontra a Deméter parada, entristecida, ok? Entristecida. E aí o Balbo, que é esse sujeito mitológico que é representado de um modo grotesco, bizarro em algumas gravuras, né, da época, o Balbo, que era um deus mitológico grego, existia até templos para Balbo, que era um deus muito engraçado, era um deus achatado, menor que um anão, gordíssimo, né, gordo pra caceta, com os olhos no lugar das tetas e no lugar da vagina era uma boca, ele tinha uma boca. Então o que acontece? Balbo vê aquilo tudo e chega perto de Deméter e faz uma piada. Qual que é a piada? Uma piada física, uma piada corporal. Ele chega-se perto de Deméter e levanta sua saia e começa a falar com a vulva, com a Deméter, e faz uma palhaçada. E a Deméter, pela primeira vez, ela se escangalha de rir. Ela ri demais, né? E volta. Quebra-se aquela rigidez a partir da comédia, né? Quebra-se a rigidez a partir da comédia, e aí ela ganha energia para reivindicar novamente a sua filha, Perséfone, que estava lá encarcerada no submundo. Pronto, aí a história se desenrola. Qual que é a história que desenrola? Essa história é muito interessante. Havia uma rigidez, havia uma secura, não é? Havia uma saudade, havia uma necessidade de afeto que não se verificava na vida de Deméter. Deméter estava sem a mobilidade afetiva, ela estava totalmente enrijecida num lugar único, chamado falta, chamado saudade. Era um lugar de morte. A partir do riso, aparece uma mobilidade. Deméter reivindica novamente o contorno dos seus afetos, na figura da sua filha Perséfone. E Zeus, num arranjo com seu irmão, para também não começar uma guerra entre os deuses, fala o seguinte: porra, Hades, devolve a Perséfone para Deméter, pelo amor de Deus, a terra tá seca, as pessoas vão morrer de fome, porra, vai dar uma cagada, filha da mãe. Aí Hades fala para Zeus: ok, mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra, façamos o seguinte, Perséfone fica com Deméter por 6 meses, metade do ano é dela e metade do ano fica comigo. Deméter, ela está de acordo e recebe então sua filha por 6 meses e nos outros 6 meses ela devolve a filha para o Hades, e daí vem a origem mitológica das estações do ano. Por isso 6 meses de vigor na Terra, né, primavera
e verão, e 6 meses de penúria na Terra, outono e inverno, beleza? E assim nascem as estações do ano como um ciclo perfeito e estável. Um contorno perfeito entre alegria e tristeza. Um contorno perfeito entre abundância e penúria. Um contorno perfeito entre presença e ausência afetiva. De algum modo, essa que é a ideia aqui, é isso que eu vou enunciando ao longo das 28 páginas desse artigo. De algum modo, o humor, ele pode ser usado e deve ser usado num setting terapêutico como uma ferramenta, atenção, uma ferramenta para alcançar a estabilidade dos afetos. A gente aprende isso da mitologia. Ora, boa parte da psicologia foi feita em torno da mitologia. Voltemos ao Dr. Freud, por exemplo. Dr. Freud, ele é um sujeito mitológico até a medula, ele é um grande literato. Então, o Dr. Freud, ele pega os mitos gregos para desenvolver as suas análises da psique humana. É ou não é verdade? Para apresentar, inclusive, o seu método psicanalítico. Relembremos, quer dizer, o complexo de Édipo, o que é senão um mito grego do Édipo, o narcisismo, o que é senão um mito grego, o mito de Narciso e assim por diante. Então, e outros psicólogos também fazem o mesmo, para não falar do Dr. Jung, que não vai só a mitologia grega, ele vai a mitologia do tarô, a mitologia alquímica, etc. Então, não seria estranho ou absurdo a gente encontrar no mito de Deméter, Balbo, Perséfone e Perséfone uma trilha para que a gente resolva esses problemas que acontecem com todos vocês, com todos nós, que é o problema do nosso contorno afetivo, né? Ou seja, do nosso contorno afetivo. Ou seja, existe uma ausência, existe uma presença, existe uma alegria e uma tristeza. Como que eu me oriento dentro dessa ciranda de sensações, dessa ciranda de afetos e paixões que aparecem dentro de mim? Deve haver um modo da gente encontrar um contorno, não uma rigidez, não é isso? Ou seja, a solução da quarta camada, ou seja, a solução daquela motivação que aparece nos sujeitos como um desespero por validação, ela não deve ser uma rigidez, mas ela deve ser um círculo. Por isso que eu sempre falei nas minhas aulas que a busca da quarta camada é encontrar um contorno afetivo, contorno no sentido de círculo, contorno no sentido de ciclo. Não é um ponto afetivo, não é sequer um mapa ou uma geografia estática, mas é um círculo. E conseguir instalar-se bem ali dentro desse círculo que aparece dentro de todos nós. Ou seja, é importante que a gente visualize isso. Eu não vou me livrar dos sentimentos da quarta camada, dos sofrimentos da quarta camada, não vou me livrar dos sofrimentos da quarta camada às custas de rigidez. A rigidez leva à tristeza, a rigidez leva à desumanidade. Mas o sofrimento da quarta camada, esse sim, pode ser vencido a partir de certas ferramentas, com certas ferramentas. Uma delas, sem dúvida, é o humor, que vai conseguir instalar uma visão circular, ou uma visão de contorno dentro do nosso peito, dentro dos nossos afetos, fazer com que a gente consiga encontrar os frutos e saber quando é tempo de plantar, quando é tempo de colher, quando é tempo de recolher, quando é tempo de aproveitar. Perfeito? E com isso fico por aqui. Nos vemos amanhã. Fique com Deus. Tchau, tchau, pessoal.